Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Amados, hoje entramos no 9º dia de exposição do Evangelho segundo Mateus. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje eu estarei expondo os capítulos 21 e 22. No capítulo 21, dos versos 1 a 11, nós temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Uma semana, a mais importante da eternidade inteira, é domingo, o primeiro dia da semana. Chegaram a Beit-Fagé, ao Monte das Oliveiras. Estavam na casa dos figos verdes. Beit-Fagé, um casebre insignificante na ladeira do Monte das Oliveiras, perto de Betânia. Ide à aldeia que aí está diante de vós, disse Jesus a 2 de seus discípulos, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-os e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Zacarias profetizou aproximadamente 500 anos antes. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Lá em Zacarias capítulo 9, verso 9. Os 2 discípulos fizeram seu trabalho exatamente como Jesus lhes disse. Trouxeram o jumento e puseram seus mantos sobre ele, para que Jesus montasse. A multidão observava. Todos conheciam o costume antigo dos reis israelitas quando entravam em Jerusalém. Chegavam sempre cavalgando sobre um jumento. Jesus se sentou sobre o jumentinho e a multidão, sem mais poder conter-se, começou um alvoroço de triunfo e alegria. O rei prometido, o filho de Davi, já estava em marcha para a cidade de Davi. Que outro sinal necessitavam? Já tinham tudo. Hosana ao filho de Davi, diziam. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. As multidões exclamavam: Este é o profeta Jesus, vindo de Nazaré, da Galiléia. Nos versos de 12 a 17 do capítulo 21, nós temos a purificação do templo. O primeiro indício de seu reino espiritual aconteceu no templo. O último aconteceu no Gólgota. Jesus não queria um templo convertido em centro do poder econômico e político da nação. Queria uma casa de oração. Entrou nele e expulsou todos os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas, tombou as cadeiras dos vendedores de pombas e expulsou os comerciantes. Não suportava a ideia de que o templo havia se transformado em centro comercial. Quando a religião se transforma em um negócio, nada mais resta e seu vazio é transferido às pessoas que vivem uma religião formal. Apenas formas religiosas sem conteúdo, que em lugar de aproximar-se de Deus, seus adoradores se afastam dele. Minha casa será chamada casa de oração, disse-lhes Jesus. Mas vocês a converteram em covil de ladrões. Os comerciantes que trabalhavam no templo aparentemente prestavam serviço necessário à adoração. Chegavam peregrinos de todas as partes do Império Romano que deviam oferecer sacrifícios e pagar o sagrado imposto anual do templo, meio shekel por pessoa maior de 20 anos, o mesmo que os cobradores exigiram de Pedro em Cafarnaum. No templo não se aceitavam as moedas romanas e gregas, só as moedas do templo. Tinham que trocar. Havia extorsão e abuso em abundância. Geravam-se discussões apaixonadas e duras que destruíam o espírito apropriado e a atitude conveniente para a adoração. Os sacerdotes fugiram. Recordaram a vergonha que sofreram 3 anos antes, quando Jesus, no começo de seu ministério público, purificou o templo pela primeira vez.
Está narrado lá no Evangelho de João, no capítulo 2, versos de 13 a 22. Então pensaram: nunca mais nos deixaremos vencer pelo temor perante este homem, nem lhe obedeceremos. Mas agora o terror era maior e a obediência mais apressada. Tinham um poder irresistível, nada podiam perante ele. Em sua fuga, viram como as pessoas chegavam ao templo, mais e mais pessoas. Jesus, de novo, curou os seus doentes. Os cegos viam, os coxos saltavam, os mudos falavam. As crianças cantavam e gritavam: Hosana ao filho de Davi. Os sacerdotes e os escribas, com a ansiedade de ver o que Jesus pudesse fazer, talvez tomar o reino, indignados lhe disseram: não ouve o que esses estão dizendo? Claro que sim, respondeu-lhes. Vocês nunca leram nos Salmos de Davi? Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador? Salmo 8, verso 2. Jesus então os deixou e foi passar a noite em Betânia. Nos versos 18 a 22 do capítulo 21, nós temos a figueira seca. Depois de passar a noite em Betânia, sem dúvida na casa de Lázaro e suas irmãs, Jesus voltou com seus discípulos a Jerusalém e foram ao templo. Saíram muito cedo, nem tomaram desejum. No caminho sentiram fome, porém viram uma promissora figueira. Embora ainda não fosse pleno o tempo de figos, aproximava-se a primavera e, em alguns lugares, as figueiras já mostravam seus primeiros frutos. Esta parecia estar carregada de figos, mas era apenas aparência. Só havia abundância de folhas, frutos nada. Nunca mais volte a dar fruto, disse-lhe Jesus. E se secou a figueira. Os discípulos não entenderam. Como é que a figueira se secou tão logo? Perguntaram. Em vez de saber como gerar frutos, queriam saber como secar a figueira. Então, Jesus os leva de volta para o reino espiritual. Se tivessem fé, disse-lhes, e não duvidassem, poderiam tudo. Não o que vocês quiserem, mas o que possam pedir a Deus em oração, o que Deus quer. 3 coisas que influenciam: o pedido que fazem, a fé com que pedem, a vontade de Deus que concede. Se o pedido coincidir com a vontade de Deus e se for feito com fé, Ele concede. A oração é uma conversa com Deus com o objetivo de integrar nossa vontade à dele. Quando há integração da vontade humana com a vontade divina, o ser humano pode pedir o que quiser, pois sempre desejará o que Deus quer, e Deus lhe concederá tudo. Assim vivia Jesus. Nos versos 23 a 46 do capítulo 21, nós temos a autoridade de Jesus. A terça-feira foi um dia muito ocupado, todo ele passado no templo. Mateus não registra milagres feitos nesse dia, só perguntas, respostas e ensinos. Desde o domingo, Jesus tomou o controle do templo e o utilizou como sede de seu reino espiritual, seu trono, de onde conduziu os acontecimentos para a cruz. Para ele, não houve surpresas, marchou resoluto para a cruz. Todas as autoridades do templo lá se encontravam, mas não podiam fazer nada contra ele, além de ouvi-lo. E fizeram isso com profunda preocupação, consternados e surpreendidos. Enquanto ensinava, diz Mateus, aproximaram-se os anciãos do povo e os principais sacerdotes. O texto original não diz os principais sacerdotes, mas o sumo sacerdote e seus similares. Dessa vez, o sumo sacerdote não enviou representantes. Foi pessoalmente para interrogar Jesus e possivelmente intimidá-lo para que se retirasse do templo. Com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem autorizou a fazer o que está fazendo? Lhe perguntaram. As pessoas ouviam tudo com profundo respeito. Nunca tinham visto Jesus e o sumo sacerdote frente a frente. Jesus escolheu uma forma diferente de resposta.
Em lugar de responder diretamente, fez uma contrapergunta. O batismo de João, disse, de onde era? Do céu ou dos homens? Se me responderem, também eu responderei com que autoridade faço estas coisas. Desse modo, já expunha uma alternativa de resposta. A autoridade de João só podia ser do céu ou dos homens. Vocês escolham qual das duas era a autoridade de João. Não podiam dizer dos homens, porque o povo tinha João como profeta. Se dissessem do céu, reconheceriam que a autoridade de Jesus tinha a mesma origem. Estavam contra a parede e consultaram entre si. O povo, ansioso para ver aplainado o caminho de Jesus para o poder, esperava a resposta deles com inusitado interesse. Se dissessem do céu, aceitavam a autoridade de Jesus, e ele poderia se proclamar rei ali mesmo. Contudo, não aconteceu assim. Disseram, não sabemos. Tampouco eu lhes digo, declarou Jesus, com que autoridade faço estas coisas. Ficava aberta a possibilidade de que Jesus continuasse ensinando no templo, e ele não vacilou. Sem lhes responder, continuou ensinando o mesmo tema. Nos versos 38 a 22, nós temos a parábola dos 2 filhos e a vontade do Pai. Que lhes parece? Perguntou Jesus à comitiva do sumo sacerdote. Havia um homem que tinha 2 filhos. Ao primeiro disse, vai hoje a trabalhar na vinha. Não quero ir, respondeu-lhe, mas depois, arrependido, foi. Ordenou o mesmo ao segundo filho, e este respondeu, sim, Senhor, eu vou. Mas acabou não indo. Qual dos 2 obedeceu à vontade de seu pai? O primeiro, responderam. Desta vez a resposta lhes pareceu muito fácil e sem consequências. Todavia se enganaram. O primeiro filho representava os publicanos, prostitutas e pecadores. O segundo era representante deles mesmos. Os publicanos e pecadores agiam de maneira cínica e não serviam ao Deus de Israel. Opunham-se à religião e não lhes importavam a piedade nem a obediência a Deus. Só se interessavam em seus desejos pessoais e seus próprios interesses. Mas quando veio João Batista pregando o batismo do arrependimento, foram a ele, se arrependeram e ele os batizou. Alguns dos fariseus e dirigentes também aceitaram que a pregação de João vinha do céu e foram batizados. Mas a maioria dos líderes o rejeitou. Eles professavam obedecer a Deus, mas não aceitavam seus enviados, nem obedeciam às mensagens que Deus lhes mandava através deles. Assim como aconteceu com João, a autoridade de Jesus estava vinculada à vontade de Deus. Sua autoridade e sua vontade tinham a mesma origem, Deus, mas os dirigentes não o aceitavam. Asseguro-lhes, disse Jesus, que os publicanos e as prostitutas vão adiante de vocês para o reino de Deus, porque vocês não crerem em João, que lhes mostrava o caminho da justiça, e depois de ver seus efeitos, não se arrependeram. Nos versos 33 a 46 do capítulo 21, nós temos a parábola dos lavradores maus. Escutem outra parábola, disse-lhes. Havia um homem que plantou uma vinha, cercou-a, cavou-lhe um lagar, edificou-lhe uma torre e a arrendou a uns agricultores. Foi para uma viagem. Quando chegou o tempo de colheita das uvas, mandou seus servos para receber a parte que lhes correspondia. Os agricultores os maltrataram, golpearam a um, ao outro mataram e apedrejaram o terceiro. A segunda vez enviou mais servos que a primeira, fizeram-lhes o mesmo. Então enviou seu filho, pensando que o respeitariam por ser seu filho. Mas os agricultores disseram uns aos outros, este é o herdeiro, matemo-lo. Assim a vinha fica para nós. Arrastaram-no fora da vinha e o mataram. Voltando-se para a multidão, Jesus perguntou, quando voltar o dono da vinha,
O que fará com esses agricultores? Destruirá cada um sem misericórdia, disseram apressadamente os sacerdotes e os governantes, e arrendará a vinha a outros agricultores que lhe pagarem a tempo. Assim que terminaram suas palavras, perceberam o significado da parábola e de suas próprias palavras. Lembraram-se da vinha do profeta Isaías, no capítulo 5, versos de 1 a 7. Viram que o dono da vinha era Deus, a vinha era a nação judaica, a cerca era a lei de Deus, a torre era o templo. Como agricultores, eles deveriam trabalhar para que a vinha produzisse os frutos de uma vida que estivesse em harmonia com os grandes privilégios outorgados por Deus. Entretanto, em lugar de servir a Deus, tinham maltratado seus profetas e agora, em lugar de respeitar sua autoridade, tramavam contra a vida de seu filho. Queriam a vinha para si, mas a perderiam para outros agricultores melhores que eles. Uma nova comunidade com novos dirigentes estava em formação. Líderes e comunidade que não poriam em dúvida a autoridade de Jesus e o aceitariam como a pedra angular de toda a sua estrutura. Não tem lido nas Escrituras, disse-lhe Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo, afirmou Jesus, que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Ao ouvir suas parábolas, diz Mateus, o sumo sacerdote e sua comitiva entenderam que falava deles. Queriam matá-lo, mas tinham medo do povo, porque eles criam que Jesus era profeta. No capítulo 22, os versos 1 a 14, nós temos a parábola das bodas. Jesus voltou a lhes falar por parábolas, afirma Mateus. Só que agora não respondeu às palavras que lhe foram ditas pelo grupo de líderes, mas aos pensamentos de destruição que tinham para com ele. Com surpresa, descobriram que seus pensamentos não eram secretos para Jesus. O reino dos céus começou. É semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Festas de bodas eram comuns em Israel, porém, como duravam uma semana, costumavam ser realizadas no final das colheitas ou pouco depois. Só que os filhos do rei podiam casar em qualquer tempo, quando o rei determinasse. O rei da parábola preparou um grande banquete e esperava que todos os convidados participassem felizes. O rei enviou seus servos, contou Jesus, a chamar os convidados. Já tinham recebido o primeiro convite, esse era o segundo. O rei mandou outros servos, continuou Jesus, e lhes ordenou: digam a todos os convidados que já preparei minha comida. Mandei matar meus touros e meus animais cevados, e tudo está disposto. Venham às bodas. Mas eles não se importaram, continuou Jesus, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Ao ouvir isso, o rei, continuou Jesus, zangou-se e, enviando seus exércitos, matou os homicidas e incendiou sua cidade. As bodas estavam preparadas, continuou dizendo Jesus, mas os convidados não eram dignos. O primeiro e o segundo convites foram feitos à nação judaica, como um todo, e eles não aceitaram. Agora o rei faz o terceiro convite e é dirigido aos gentios, que o aceitaram imediatamente. Vão, pois, às encruzilhadas dos caminhos, continuou contando Jesus a respeito do que o rei disse a seus servos. E convidem para as bodas a quantos encontrarem.
Então, continuou Jesus, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. O convite do Evangelho, que a princípio era exclusivamente para os judeus, fez-se geograficamente universal e etnicamente geral. Nem se limitou a um tipo especial, bons e maus estavam igualmente convidados. Havia um preparo indispensável para entrar nas bodas e o rei demandava que fosse cumprido sem falta. Tanto que, antes de começar a festa, entrou na sala dos convidados para inspecionar os que tinham aceitado o convite. Em que consistia essa preparação? Em usar as vestes de bodas que o rei deu de presente a cada convidado e exigia que fosse usado naquela ocasião. Aí nos lembramos do profeta Isaías, no capítulo 61, no verso 10. Transbordo de alegria em Yahvé, o Senhor. A minha alma se regozija no meu Deus, porque ele me vestiu com as vestes da salvação, cobriu-me com o manto da justiça, como um noivo que se adorna com uma coroa sacerdotal, qual noiva que se enfeita com as mais ricas joias. Todos estavam bem, exceto um. Que aconteceu, amigo? Como entrou aqui sem o vestido de bodas? Perguntou o rei. Não houve resposta. Quem tentar entrar nas bodas sem o vestido apropriado será expulso e não terá parte com Jesus em seu reino. Pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Poucos aceitam o convite e poucos se preparam para as bodas. Nos versos 15 a 22, nós temos a questão do tributo. A essa altura da conversação, vendo que nem a autoridade que possuíam, nem a habilidade de seu discurso podiam nada contra Jesus, os fariseus se retiraram do templo, não para descansar de sua atividade contra ele. De fato, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, diz Mateus. Enviaram uma nova tropa para um novo ataque. Seus próprios discípulos, junto com um grupo de herodianos. Por isso, essa nova delegação tratou de camuflar sua armadilha com uma verdade. Mestre, disseram a Jesus, como se o estivessem aceitando, para que ele baixasse a guarda e assim pudesse ser apanhado. Sabemos que és verdadeiro, nova camuflagem, e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus conheceu suas más intenções e denunciou sua hipocrisia. Hipócritas, disse-lhes, por que me criam armadilhas? Mostrai-me a moeda do tributo, disse Jesus. O denário de prata que possivelmente lhe entregaram, de um lado tinha a imagem de Tibério e a inscrição, Tibério César, filho do divino Augusto. Do outro fazia referência ao sumo sacerdote da religião romana. Pagano os dois lados. De quem são esta imagem e sua inscrição? Perguntou Jesus. De César, responderam. Então ele continuou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem tal resposta, ficaram perplexos e, afastando-se dele, se retiraram. Nos versos 23 a 32 do capítulo 22, nós temos os saduceus e a ressurreição. Naquele mesmo dia, os saduceus tomaram seu turno. Tradicionais inimigos dos fariseus rejeitavam as tradições que estes defendiam. Não aceitavam, por exemplo, os ensinos bíblicos a respeito dos anjos, da ressurreição e da vida futura. À semelhança dos fariseus, rejeitavam os ensinos de Jesus. Mestre, assim os saduceus dirigiram-se a Jesus. Moisés ensinou que se um homem morrer sem ter filhos, continuaram, seu irmão tem que se casar com a viúva para que o morto tenha descendência. Aconteceu que entre nós, que um de 7 irmãos se casou e morreu sem ter filhos.
O segundo se casou com a viúva e morreu. Aconteceu o mesmo com os 7 irmãos. Depois morreu também a mulher. Na ressurreição, esposa de qual deles será? Vocês estão enganados, respondeu-lhe Jesus. Foram desviados da verdade por 2 razões muito importantes. Primeira, não conhecem o que dizem as Escrituras sobre este assunto. A segunda é que vocês não conhecem o poder de Deus, não tiveram nenhuma experiência pessoal com esse poder. E continuou: vou lhes ensinar 2 assuntos importantes que vocês devem entender. Primeiro, na ressurreição, os seres humanos serão como os anjos do céu. Como os anjos, os seres humanos não se casarão, continuou Jesus, e nem se darão em casamento. O segundo assunto que vocês devem saber bem é este: existe ressurreição. Nunca leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Perguntou-lhes Jesus. E concluiu: Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Prometeu vida eterna e, por ocasião da ressurreição, cumprirá sua promessa aos crentes e a seus descendentes, que, como eles, creram na promessa. Dos versos 34 a 40, nós temos o grande mandamento. Observando a derrota dos saduceus, qualquer pessoa teria desistido de continuar criando armadilhas para Jesus. Não os fariseus. Procuraram um escriba sábio e o persuadiram para que lhe criasse uma nova armadilha, desta vez com a lei. Mestre, disse o escriba, qual é o mandamento mais importante da lei? Jesus não precisou pensar muito, ele conhecia as Escrituras. Citou uma parte do texto bíblico mais conhecido pelos judeus de então e de todos os tempos, Deuteronômio 6, dos versos 4 a 9. Chamam-no de Shemá, palavra hebraica que significa escutar, ouvir. Esse texto é quase uma confissão de fé judaica. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio 6, 4 e 5. O segundo se parece com este, acrescentou Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso corresponde a Levítico, capítulo 19, verso 18. Desses 2 mandamentos, amor a Deus e ao próximo, concluiu Jesus, dependem toda a lei e os profetas. Dos versos 21 a 46 do capítulo 22, o Cristo, filho de Davi. Jesus ainda tinha algumas perguntas a fazer. Dirigindo-se aos fariseus, perguntou: que pensam vocês sobre o Cristo? De quem é filho? Os fariseus, pois, em coro disseram: de Davi. Com a pergunta que fez, Jesus queria ensinar que o filho de Davi era divino. A maneira de fazê-lo foi simples, muito direta e muito clara. Então, disse Jesus, se for filho de Davi, como Davi, sob a inspiração do Espírito Santo, chama o Senhor, reconhecendo-o superior a ele? Davi declarou: Yahvé disse a meu Senhor, sente-se à minha mão direita, até que ponha seus inimigos por estrado de seus pés. Se o Messias será entronizado à direita de Deus, como o ungido Rei eterno, tem que ser muito mais que um mero descendente de Davi, e muito superior a ele. A conclusão é óbvia, tem que ser divino. Mas todos entenderam. Nada puderam lhe responder, nenhuma só palavra, diz Mateus. E desde esse dia, ninguém se atrevia a lhe fazer mais perguntas. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos o capítulo 21, os versos de 18 até o 20. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome
E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Amados, quando eu leio esse texto e vejo Jesus procurando fruto numa figueira fora de época, o texto lá em Marcos diz que não era tempo de figos. Eu começo a ponderar como nós, enquanto servos de Jesus, aqueles aos quais Jesus, lá no capítulo 15 do Evangelho de João, diz que não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, fruto que permaneça. Como que ele tem observado as nossas vidas? Cada um de nós tem produzido fruto. Cada um de nós tem se evidenciado as características do Espírito Santo. Jesus procurou fruto fora de época numa figueira. Ele pode procurar em nós fruto a qualquer momento, porque ele considera que cada um de nós tenhamos a preocupação de que o fruto do Espírito seja alimentado nas nossas vidas. Que nós tenhamos características, sejamos parecidos com Deus pelo fruto do Espírito Santo que age em nossas vidas. Amados, que possamos pensar a esse respeito. Uma figueira que não dá fruto fora de tempo, Jesus a considerou inútil e profetizou sobre ela para que secasse. Ser inútil, não produzir fruto, é algo muito sério para o Senhor. Que Deus os abençoe, amados, e até amanhã, se Deus quiser.